Senhoras e senhores, hoje vamos falar de uma afecção de grande importância tanto para a medicina humana quanto para a medicina veterinária. Trata-se da ceratoconjuntivite seca, comumente conhecida como xeroftalmia. A palavra xeroftalmia vem dos termos gregos, significando olho seco. Isto pelo fato desta afecção ser caracterizada pela deficiente aquosa do filme lacrimal. Nesta imagem, pode-se ver os pontos afetados pela ceratoconjuntivite seca, sendo a conjuntiva e a córnea. A córnea é um tecido transparente e é a primeira e mais forte lente do olho. Além disso, é avascular e sem pigmentação. Portanto, quando há algum sinal de vermelhidão, recomenda-se observação, pois pode ser algum tipo de problema oftálmico. A conjuntiva é uma membrana mucosa que reveste a parte posterior da pálpebra e se prolonga recobrindo a esclera. Tem a função de proteger o globo ocular de corpos estranhos. A lágrima tem a função de nutrir, proteger e lubrificar a superfície ocular. A mesma é formada por 3 componentes, sendo a porção aquosa, a porção lipídica e a porção mucosa. Ambas são secretadas por glândulas exócrinas, sendo elas, especificamente, glândula lacrimal, secreta a porção aquosa, que representa 90% da lágrima, a porção lipídica é secretada pelas glândulas de meubômio e a porção mucosa é secretada pelas células caliciformes na conjuntiva. A ceratoconjuntivite seca em humanos pode ocorrer pela falta de vitamina A, tanto a sua baixa produção quanto a sua inexistência. Isto afeta na produção de lágrima e até na sua composição. Pode ocorrer também com a síndrome de Sjögren, caracterizada como uma doença autoimune, onde as células de defesa do próprio organismo acometem e destroem as glândulas exócrinas, aquelas responsáveis pelos 3 componentes da lágrima, resultando assim em um ressecamento da córnea e da conjuntiva. Há também causas obstrutivas e traumáticas, como ductos lacrimais obstruídos ou traumas que interfiram na nutrição e irrigação lacrimal. Os medicamentos com efeitos anticolinérgicos, como antihipertensivos, antihistamínicos e antidepressivos, também são causas da ceratoconjuntivite seca em humanos. Na parte canina, as principais causas da ceratoconjuntivite seca são de origem congênita, possivelmente hereditária. Lesões por traumas nas glândulas lacrimais também são muito comuns. Doenças sistêmicas como sinomose, indução por drogas como colírios à base de sulfa ou colírio de atropamina. Os sintomas da ceratoconjuntivite seca diferem em vários aspectos entre os homens e os animais. As características mais claras são a vermelhidão da esclera, como pode ser visto na figura de número 1. Há também o ressecamento da córnea e da conjuntiva, caracterizando assim o olho seco e, em casos mais graves, o aparecimento das manchas de Bitot na esclera, como indicado pela seta na figura 2. Nos animais, os sintomas são mais parecidos em questão de ressecamento e irritação, mas o que mais se destaca é a secreção ocular, muitas vezes purulenta. Esta secreção ocorre pela diminuição da porção aquosa da lágrima, ou seja, a glândula lacrimal principal interrompe ou diminui o processo de secreção da porção aquosa. Porém, a glândula de meubômio e a da conjuntiva continua a secreção de lipídios e muco respectivamente, acarretando assim um excesso purulento. Isso pode ser visto nessa figura do olho de um cão, na figura de número 3. Isso também ocorre em humanos, porém em uma forma diferente na estética, como pode ser visto na figura de número 4. Algumas raças de cães e gatos têm uma determinada predisposição para a ceratoconjuntivite seca. Algumas raças de cães como Boston Terrier, Yorkshire Terrier, Bulldog inglês, Pequinês, o Pug, Samoyeda, Cocker Spaniel americano, Shih Tzu, West Rug White Terrier, English Springer Spaniel e o Schnauzer miniatura. Nos gatos temos o Abissínio, o Persa, o Himalaia e o Burmês. Os sinais clínicos em humanos são desconforto visual, visão turva, dor contínua e até mesmo em alguns casos uma sensação arenosa nos olhos. Em casos mais graves, há o aparecimento de uma crosta periocular e também manchas brancas nas escleróticas, conhecidas comumente como manchas de Bitot. A ocorrência de ulceração e necrose são decorrentes de casos mais avançados. Em contrapartida, nos cães, os sinais dependem muito do tempo decorrido e da área de ressecamento. A conjuntiva fica muito opaca e sem brilho. Observa-se também o desconforto do animal, que irá se coçar, agravando ainda mais o seu caso.
ocorre uma sensibilidade quanto à luminosidade, uma ceratite progressiva, uma blefarite e bleforoespasmo. De maneira geral, uma vermelhidão ocular, procedendo à inflamação com uma secreção de muco, e em casos mais avançados a presença de substâncias purulentas. Nas imagens 1 e 2, nota-se um pleno crescimento da secreção mucopurulenta. Isso se dá pois a lágrima possui agora uma porção lipídica e mucosa muito maior que a porção aquosa, que normalmente teria em torno de 90% da composição. Na figura de número 3, vemos um olho humano com vascularização escleriótica. Esta vascularização se dá pelo olho seco. A composição aquosa da lágrima diminui, assim o olho fica irritado e com essa aparência vermelha. O diagnóstico da ceratoconjuntivite seca difere muito pouco entre humano e animal. São utilizados corantes como fluoresceína e o rosa bengala, redução do tempo de ruptura do filme lacrimal, teste de Scheimer, anamnese, conversa com o paciente para eventual diagnóstico e, no caso de animais domésticos, uma conversa com o responsável. O exame oftálmico de biomicroscopia com lâmpada de Fender. Na imagem 1, nota-se o teste de fluoresceína positivo em um olho humano. Na imagem 2, o teste de fluoresceína também positivo com a presença de uma úlcera de córnea em um cão. Como dito, o teste de Scheimer pode ser utilizado tanto em humanos quanto em animais. O valor dele padronizado. É introduzido na pálpebra uma pequena fita de papel com uma marca milimétrica, onde será medida a quantidade de lágrima por minuto. O valor padronizado para a caracterização do olho seco são valores menores que 15 mm por minuto de lágrima. Na figura 1, aplica-se o teste de Scheimer em um cão e o resultado é normal. Não teve alteração e o resultado é de 20 ml. Na imagem 2, vemos um quadro diferente, com o olho completamente seco, sem a produção da porção aquosa da lágrima. Na imagem 3, vemos o teste de Scheimer em um humano, sem caracterização de olho seco. O tratamento do olho seco em humanos se dá primeiramente por uma via medicamentosa, através de uma suplementação rica em vitamina A e proteínas. É muito indicado o consumo de beta-caroteno. É possível também a reposição da lágrima com lubrificantes tópicos. E se não houver alguma melhora com tratamento medicamentoso, utiliza por final o tratamento cirúrgico para a remoção parcial ou completa do globo ocular, podendo também ter o método cirúrgico para desentupimento de canais. Quanto ao tratamento animal, segue-se o mesmo padrão medicamentoso. Difere-se apenas na forma de aplicação dos métodos, e o resultado positivo depende muito dos cuidados do responsável para com o animal. O tratamento cirúrgico também pode ser utilizado tanto para a remoção da secreção purulenta em excesso, quanto para um agravo maior com relação ao globo ocular. Na figura A, temos um cão com a superfície ocular ressecada com a presença da secreção mucopurulenta. E após o procedimento cirúrgico, na figura B, já temos a superfície ocular toda limpa. Trata-se de um método de limpeza da córnea e da conjuntiva, onde é retirado todo o excesso de purulência